Bem, galera, bem-vindos à aula 5 de Cálculo 3 aqui do canal. Nessa aula a gente vai continuar falando sobre os testes de convergência para séries, né? É uma parte 2 da última aula, porque tinham mais 3 testes que não deu para ver por causa do comprimento da aula, né? Para ela não ficar muito grande. No planejamento, antes de entrar na parte dos testes que faltam, vai aparecer um conceito novo que é a convergência absoluta, que eu vou explicar para vocês antes, então. E aí depois a gente vai ver o teste da razão, o teste da raiz e o teste da série alternada. Como a gente já teve 3 testes na aula passada e mais 3 agora, que vão ser os últimos, é bom entender algumas dicas e recomendações de qual teste aplicar em qual situação. Não existe uma regra definida, nada tipo, se é assim, faça isso e vai dar certo. Mas existem maneiras de ver as séries, enfim, que ajudam um pouquinho a saber qual técnica aplicar. Depois dessas dicas, então, vem as fórmulas e os conceitos principais, como sempre, e aí a aula acaba. Vamos começar então vendo o conceito da convergência absoluta, que eu falei que era uma coisa um pouquinho nova que tem relação com esses próximos testes. Basicamente, existem 2 tipos de convergência. Essa primeira é a convergência que a gente já estava acostumado a ver. Se uma série converge, então, mas quando a gente pega os valores absolutos dos termos, ou seja, em módulo, né, todos eles positivos, e aí ela diverge, isso é uma convergência condicional, ou só convergência, enfim, é o que a gente já estava acostumado. Mas se eu tiver uma série que converge e ela também converge, mesmo com os valores tomados como absolutos, a gente chama isso de convergência absoluta, né? Ou uma série absolutamente convergente. Falando assim, né, um enunciado escrito pode ser um pouco estranho, mas a gente já vai ver na prática como funciona isso. Então, um exemplo da convergência condicional. Eu tenho uma série, essa daqui, certo? É uma série alternada, a gente pode ver por esse termo aqui em cima, né? Que eu falei para vocês que é o mais importante das séries alternadas. E, enfim, eu sei que ela é convergente. Como? É um teste da série alternada que a gente vai ver mais adiante, então não se preocupem com isso. O importante é que eu tenho essa série e ela é convergente. Agora, se eu pegar a mesma série, né, a mesma equação, e colocá-la em módulo, ou seja, os valores absolutos dessa série, eu percebo que esse menos 1 aqui elevado a n mais 1 vai perder o sentido, né? Porque não importa se ele resulte positivo ou negativo, ele vai estar em módulo, então sempre vai ser positivo. Eu posso reescrever isso como 1 sobre n. Isso é uma série harmônica que a gente sabe que diverge. Por causa disso, eu posso afirmar que essa série aqui é convergente condicional, ou só convergente mesmo. Por quê? Porque eu disse que se a série converge e quando a gente toma os valores absolutos ela diverge, é uma convergência condicional. É o que aconteceu aqui, ela convergia, eu peguei os valores absolutos e ela divergiu. Isso significa que ela é condicional. Eu não vou entrar nesse link aqui na aula para mostrar para vocês, porque são séries que a gente já fez, né? Essa daqui que diverge é a harmônica, eu já provei ela para vocês. Mas se vocês quiserem entrar para dar uma olhada no GeoGebra, o gráfico está aqui. Agora a convergência absoluta, que é a parte nova. Eu tenho uma série aqui, eu vejo que ela é convergente, por quê? Porque é uma série geométrica, né? Esse termo aqui é característico da série geométrica, e o módulo do R é menor que 1, isso a gente já viu. Então eu sei que essa série é convergente. Agora, se eu pegar essa mesma série, essa mesma fórmula e colocar em módulo, ou seja, os valores absolutos, eu vou perceber que, novamente, o sinal de negativo ele perde o sentido, só que ainda assim eu tenho uma série convergente, porque o módulo de R ainda é menor que 1. Então percebam, diferente de antes, quando eu pego os valores absolutos, ela ainda converge, ela não começa a divergir. Então ela é convergente absoluta, é isso que aquele texto lá atrás falava. Se ela converge nos 2 casos, mesmo com o módulo, ela é absoluta. Novamente tem o gráfico aqui das 2 séries, se vocês quiserem, sintam-se livres para entrar lá no GeoGebra para poder dar uma olhadinha, com base no que eu já expliquei na aula passada, né? Só dar o play lá no N e tal, ligar o traçado, enfim, vocês já sabem como fazer isso. Qual que é agora a maneira correta de escrever, né, matematicamente essa coisa da série absolutamente convergente? Se eu tenho uma série AN normal e uma série correspondente a n só que em módulo, ou seja, com os valores absolutos, a série inicial é absoluta se a série com módulo for convergente. A série inicial é condicional
se a série com módulo não for convergente. Então é o que a gente já tinha visto, né? Que é só um jeito diferente de escrever. É importante falar que uma série absolutamente convergente é convergente, né? Obviamente está escrito aqui, é absolutamente convergente. Mas uma série convergente apenas não necessariamente é absolutamente convergente. Então se eu falar, eu tenho uma série convergente, ela pode ser condicional ou absoluta, eu não posso assumir que ela é absoluta sem fazer o teste, certo? Agora que está esclarecido esse detalhe do módulo e desse novo conceito, vamos para o próximo teste, que é o teste da razão. Pelo nome dá para perceber que ele está relacionado com uma divisão, né? Teste da razão. Qual que é o enunciado? Eu tenho uma série, certo? Normal. E se eu fizer o limite dela com n tendendo ao infinito no módulo com an mais 1 sobre an, isso vai resultar em um L. A série vai convergir absolutamente se o L for menor que 1, vai divergir se for maior que 1, e se o L der 1, o teste é inconclusivo. O que significa? Se você fizer o teste e der 1, você não vai colocar, a resposta é inconclusivo, não. No caso de uma inconclusão, a gente tem que tentar outros testes para chegar no resultado. Você não para aqui e fala que essa é a resposta. Então por que a gente viu aquele conceito do absoluto? Porque ele começou a aparecer aqui, né? Ela converge absolutamente. Um detalhe é que, se os valores forem positivos, então se a minha fórmula do termo geral aqui, todos os valores gerados por ela forem positivos, eu não preciso do módulo, né? Não tem por que escrever, porque já vai ser tudo positivo mesmo. Então vamos ver alguns exemplos disso. O exemplo 1, quero testar a convergência dessa série aqui. A gente já consegue perceber que não tem como ser gerado um termo negativo aqui, certo? Então não tem nem por que me preocupar com o módulo. Na aplicação do teste, eu preciso do an mais 1 e do an. Bem, o an é a fórmula mesmo, então isso daqui é o an, certo? É só eu copiar o termo geral. Então eu venho aqui e copio ele. Beleza. Para encontrar o an mais 1, basta somar 1 aonde estiver n no termo geral. Então, se é n elevado a n, vai ficar n mais 1 elevado a n mais 1. Isso está dividido por n fatorial. E aí fica n mais 1 fatorial. Então, aonde você olhar aqui e tiver n, você tem que somar 1. É bem tranquilo. É lógico que o teste ele envolve um limite, né? Eu só não representei o limite aqui, porque primeiro a gente vai manipular esse negócio enorme aqui para ficar um pouco mais fácil de ver, depois eu vou colocar o limite. Senão eu ia ter que ficar escrevendo limite, limite, limite em todas as etapas e ia ocupar muito espaço. Mas o limite tá, né, ele existe. Então beleza, eu fiz a soma do 1 aqui nos n's e aqui eu copiei o termo. Vamos ajeitar esse troço agora. Se eu aplicar a propriedade da divisão de divisões, então é só, né, eu pegar a primeira divisão, copiar ela, e multiplicar pelo inverso da segunda. Então fica multiplicado por n fatorial sobre n elevado a n. Aí eu simplesmente vim e reescrevi aqui multiplicado, né? Não foi nada demais, eu só multipliquei mesmo e beleza. Agora entra uma coisa um pouquinho mais complicada. Vamos analisar por partes. Primeiro vamos ver como que eu fiz, né, para simplificar essa parte de cima, que é a parte laranja aqui que eu estou explicando, e depois a parte de baixo, que é a verde aqui do outro lado. Tá, como é que eu simplifico n mais 1 elevado a n mais 1? Bem, n mais 1 elevado a n mais 1 são n vezes a multiplicação de fatores n mais 1 e mais uma vez a multiplicação de n mais 1. Então, vamos lá, né? Vamos desenhar. Se eu tenho 3 elevado à quarta, eu vou chamar isso daqui, por exemplo, de 3 elevado à terceira mais 1. Né? Como se fosse o elevado a n mais 1. Então, o que significa isso daqui? Significa eu falar que eu tenho 3 elevado a 3 vezes o 3 elevado a 1. Pela propriedade, né, se a base é igual, você pode fazer a soma dos expoentes. Isso daqui é uma coisa lá antiga de matemática mesmo. Então, a gente vai aplicar esse conceito aqui para resolver isso. Se eu tenho n mais 1 elevado a n mais 1, é como se eu tivesse n mais 1 elevado à primeira vezes n mais 1 elevado a n. Porque aí, né, a base é igual, está multiplicando, fica n mais 1 aqui em cima e eu volto para isso. Então, o que eu fiz aqui foi transformar esse trecho
nesse trecho aqui. Talvez de início seja um pouco complicado de ver, mas enfim, eu espero que tenha dado para entender com a analogia do número que eu fiz lá do 3, né? Beleza, vamos apagar isso daqui então. Vamos olhar para a parte de baixo agora. Eu quero simplificar esse n mais 1 fatorial. Bem, o que é um fatorial, né? Se eu tiver 5 fatorial, igual eu escrevi aqui, isso é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse é o conceito de fatorial. Se fosse 6 fatorial, seria 6 vezes 5 vezes 4 e tal. Uma maneira de eu reescrever isso daqui é falar que eu tenho 5 vezes 4 fatorial. Né? É como se eu agrupasse tudo isso daqui. Então eu dividi, eu mudei o fatorial de lugar, digamos assim. Então eu posso aplicar o mesmo conceito para esses números aqui. Se eu tenho n mais 1 fatorial e eu quero simplificar, eu posso transformar isso em n mais 1 vezes n. Né? É como se isso daqui fosse o n mais 1 e isso fosse o n. Né? Aqui é o n mais 1 e isso é o n. Porque o 5 é 4 mais 1. Então, aplicando esse mesmo conceito aqui embaixo, eu consigo simplificar essa coisa verde nessa coisa verde. Novamente, pode ser um pouco difícil de entender da primeira, mas vão tentando raciocinar aí, que pelo menos eu demorei para entender, mas eu expliquei da melhor maneira que eu consegui aqui. Trazendo então essa expressão mais simplificada para o próximo slide, eu percebo que eu fiz isso por quê? Porque agora eu tenho termos que dá para cortar. Né? Eu posso cortar esse n mais 1 com esse n mais 1 e esse n fatorial com esse daqui. Aí eu vou ficar com n mais 1 elevado a n sobre n elevado a n. Esses dois n's aqui eu posso mandar para fora, né? Para fora da fração, então fica assim. E aí uma coisa que a gente já faz normalmente, né? Várias vezes já fizemos nessas aulas para resolver essas coisas de limite quando o n está aqui, é dividir a parte de cima e a parte de baixo por n. Então, n sobre n fica 1, n sobre n fica 1, e 1 sobre n fica 1 sobre n, né? Essa daqui, então, é a minha expressão final. Só que, como eu disse, lembra que tem o limite, né? Eu só omiti ele para não ter que ficar escrevendo aqui. Então, eu tenho o limite desse termo com n tendendo para o infinito. Aí você vai olhar e falar, nossa, que negócio estranho, né? Como é que resolve isso? Justamente, você não precisa saber resolver isso. Por quê? Porque é um limite fundamental. É uma coisa que você tem que ter anotado ou decorado, porque o resultado desse limite aqui é o e, aquele valor e, né? Ele é um valor numérico, é uma letra, mas é um valor numérico. Então, esse e aqui é o L do teorema. Lembrem-se que aqui no teorema, eu tinha que, dependendo do resultado do limite desse L, ela ia convergir, divergir ou ser inconclusivo. Bem, o número e é maior que 1, então, de acordo com o teorema, ele diz que diverge para L maior que 1. Portanto, a série é divergente. Novamente temos o gráfico aqui, né? Já dá para perceber que ela vai divergir bem rápido. Esses daqui são os valores da sequência, e aqui é o valor da soma, então percebam como está crescendo rápido, né? O valor da série aqui. Se vocês quiserem entrar lá no GeoGebra para dar uma olhada, tá aí o link. Mas então fica aqui a prova de que ela é realmente divergente. No exemplo 2, a série que está sendo testada, ela tem um termo aqui, menos 1 elevado a n. Ou seja, os valores dela agora podem ser negativos. Portanto, quando eu for aplicar o teste, eu vou ter que manter o módulo, né? É um conceito que a gente só ignorou no passado porque os valores já eram positivos. Então não tinha necessidade de ficar escrevendo módulo. Mas de novo então, pela fórmula do meu teste, eu tenho o limite, né, vai estar limite escrito aqui, do AN, que é basicamente eu copiar essa fórmula aqui, então eu só copiei ela, e o AN mais 1 em cima. Então eu vou olhar aqui, aonde tem N eu vou somar 1. Fica menos 1 elevado a N mais 1, N mais 1 elevado ao cubo, e 3 elevado a n mais 1. Como se trata de uma divisão de divisões, eu vou pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então foi isso que eu fiz aqui, certo? Essa multiplicação. E aí eu vou passar esse termo lá para o próximo slide. Então ficamos com isso daqui. Para simplificar essa expressão, eu vou usar a mesma lógica que a gente usou no exemplo passado. Então eu não vou explicar em tantos detalhes mais,
Só que o meu menos 1 elevado a n mais 1, eu vou transformar em menos 1 elevado a n vezes menos 1, porque é como se isso daqui tivesse a primeira, né? E aí na multiplicação de bases iguais, as potências se somam. Então, eu só fiz essa transformação igual antes, né? Mesmo princípio. Aqui também, o 3n mais 1, eu vou transformar em 3 elevado a n vezes 3. Mesma coisa, como se tivesse o 1 aqui. Então, eu fiz essa transformação. E aí, eu fiquei com esse termo. Esse termo eu vou passar aqui para baixo, né? Porque eu fiz uma mudancinha na cor. E essa mudança se deve ao fato de que a gente pode cancelar coisas agora. Então, esse desmembramento que é feito daqui para cá e daqui para cá, ele serve para poder criar termos que a gente pode cancelar. Eu posso cancelar isso com isso e isso com isso. Você tem que ter um olhar atento para poder ver, né, aonde você pode criar coisas para poder cancelar e ir simplificando. Então, a equação simplificada com os termos cortados fica assim. Se eu fizer a multiplicação, ela vai ficar assim. E aí eu olho, eu tenho menos esse termo aqui dividido por isso. Bem, eu vou tirar esse menos então, e aí eu posso sumir com o módulo, né? Porque já vai ser tudo positivo. E aí eu fico com isso. Isso daqui a gente vai levar para o próximo slide. Esse 3 aqui que está dividindo, eu vou passar ele para fora, então fica 1/3 dessa expressão. E o 3, né, que está elevado aqui também, eu vou passar para fora dessa divisão. Novamente, dentro da divisão, né, dentro da fração, eu vou dividir tudo por n, porque a gente, afinal de contas, está fazendo um limite e isso vai ajudar a gente. Então, n sobre n fica 1, n sobre n fica 1, e 1 sobre n continua 1 sobre n. Então, esse daqui foi o último termo que eu consegui simplificar, né? É quase impossível simplificar mais do que isso. Fazendo o limite disso, o que eu percebo? 1 sobre infinito, né, porque o n está tendendo ao infinito, vai dar praticamente zero. E aí, 1 ao cubo, 1 vezes 1 continua 1, e 1/3 vezes 1 continua 1/3. Então, 1/3 é a minha resposta. Percebam que agora, então, o meu valor de L, que é o resultado, é menor do que 1. E o teorema fala que converge, né, a série converge absolutamente para L menor que 1. Então, a série é absolutamente convergente. Como esse exemplo aqui tem a questão do módulo, eu vou entrar no GeoGebra para mostrar para vocês, para relembrar para quem não lembra já como é que mexe no GeoGebra, né? Eu vou entrar para dar uma olhadinha. Vamos ligar aqui o rastreio dos pontos da série para poder ver. Nesse caso, acho que já está ligado. Certo, já está ligado. O que eu preparei aqui? A sequência e a série vermelha são relativas à fórmula, né, ao termo geral, sem o módulo. E a verde é com o módulo. Se eu der o play, é possível perceber que tanto a com módulo quanto a sem, as duas convergiram. Isso significa que é uma série absolutamente convergente, como a gente tinha visto. Então isso daqui é uma prova visual de que ela é realmente absoluta. Encerrados aqueles exemplos, vamos passar para o teste da raiz. O nome também já diz uma coisa que, né, dá para prever que muito provavelmente ele vai envolver uma raiz. Considerando então a minha série normal com os termos positivos, eu vou aplicar um limite nessa série. Ela vai estar em módulo, como antes, só que aí eu vou colocar uma raiz com esse termo n aqui, então não é uma raiz quadrada, né? É uma raiz enésima desse termo aqui, e esse limite vai resultar em L. De novo, se os valores forem positivos, né? Se todos os termos forem positivos, não precisa do módulo, e as condições aqui embaixo são as mesmas. Ela vai convergir absolutamente para L menor que 1, vai divergir para L maior que 1, e para L igual a 1, o teste é inconclusivo. Lembrando que isso não é uma resposta. Isso daqui significa que a gente vai ter que fazer outros testes. Isso não é uma resposta. Então tá, esse daqui é nosso teste, né? O nosso teorema. Vamos aplicar ele agora. Quero testar a convergência dessa série aqui. Logo de cara, se você olhar, já dá para perceber uma dica de quando saber como aplicar, né? Quando aplicar esse teste, porque eu tenho um termo aqui que está elevado a n.
Então, se eu fizer uma raiz disso em n, eu percebo que eu vou cancelar essas coisas aqui com a raiz. Então, sempre que eu tiver, né, esses termos gerais, essas fórmulas aqui que tem esse n para fora, é um ótimo indicativo que eu vou ter que usar esse teste. Justamente porque a potência e a raiz vão se anular. Então, vamos lá, eu tenho meu termo geral aqui, né? Percebam que ele não tem nenhum termo negativo, então eu não preciso do módulo. E eu vou aplicar ele aqui na fórmula. Então, eu vou fazer a raiz, como eu disse, a raiz e a potência se cancelam, então eu fico só com a parte de dentro. Como sempre, um dos procedimentos padrões é dividir tudo por n. Então, 2n dividido por n fica 2, 3 dividido por n fica 3 sobre n, 3n dividido por n fica 3, e o 2 fica 2 sobre n. Como o n está tendendo para o infinito, esses dois termos vão sumir, porque eles vão se aproximar de zero. E o resultado é 2/3, que é um valor menor que 1. Por ser um valor menor que 1, pelo teorema, né, pela regra que a gente viu, a série é absolutamente convergente. Eu acho que eu acabei até explicando mais rápido esse teste, mas é porque ele realmente é um pouco mais simples, né? Até nesse exemplo aqui, como tem essa coisa que facilita de cortar os dois, ele fica bem mais simples de resolver. E aí a gente tem esse resultado. Então, novamente, tem o gráfico aqui para provar para vocês que ela é convergente. Vocês podem ir lá dar uma olhada se quiserem no GeoGebra. E aí, para encerrar, né, os testes, pelo menos para encerrar eles, tem o teste da série alternada, que eu disse lá no começo da aula que a gente ainda ia ver, né? Ele é o último. A única condição para poder usar o teste da série alternada é que ele só pode ser usado em séries alternadas. Olha só que incrível, né? Ninguém esperaria por isso. O rosto característico de uma série alternada é esse termo aqui, como eu sempre venho falando, né? Porque ele vai ficar alternando entre positivo e negativo. Então eu sempre vou ter ele e mais alguma expressão. E aí isso vai me resultar em os termos, né, alternando em positivo, negativo, por causa desse menos 1. É importante que esse termo bn aqui seja maior que zero, porque se ele for zero, né, vai ficar menos 1 vezes zero, menos 1 mais zero. Vai ficar uma somatória de zeros e aí não adianta nada. Então tem que ser maior que zero. Então tá, só posso usar nesse tipo de série. O que o teste diz? A série vai ser convergente se ela for decrescente. Isso daqui é só uma maneira de escrever isso de maneira matemática, né? Mas esse termo ele for maior que esse, que é maior que esse, que é maior que esse, então eles estão diminuindo, né? E a outra condição é se o limite desse termo bn for zero. Se essas duas coisas forem atendidas, a série é convergente. Esse exemplo 1, essa equação aqui, eu já fiz ela, né? Já mostrei ela lá na convergência condicional. Eu falei, ela converge por causa do teste da série alternada. Depois eu explico o que é isso. Então agora a gente vai provar aquilo que eu tinha falado lá no começo. Essa série aqui, então, é uma série alternada. E ela satisfaz a questão de ser decrescente, porque percebam que, né, se a gente escrever os termos, 1 diminui para meio, que depois 1/3, depois 1/4, depois vai ficar 1/5. Então, os termos eles estão diminuindo de valor, né? Percebam que o sinal não importa nessa análise porque a gente está analisando só a parte B. A parte B é a que não considera esse menos 1 aqui. Então, eu estou olhando só para os valores mesmo, né, sem esse sinal aqui, por exemplo. Então, beleza, já vimos que ela é decrescente por causa disso daqui. E aí é só eu fazer o limite de bn, né, desconsiderando a parte do menos 1, para ver se dá zero. Ela satisfaz isso porque 1 sobre n, o n tendendo ao infinito, vai tender a zero. Então, satisfez essas duas condições, ela é convergente. Então, essa daqui é a prova daquilo que eu tinha falado lá no slide de convergência condicional. Para o exemplo 2, eu tenho essa outra série aqui. Eu vou testar, então, eu não testei se ela é decrescente ou não, comecei direto pelo limite porque isso daqui já vai provar que ela diverge. Olha só, tem que fazer o limite do termo b, certo? Então, ignorando essa parte do 1 aqui, seria só isso daqui. 3n sobre 4n menos 1. Mais uma vez, a gente vai dividir tudo por n, né? Então, 3n vira 3, 4n vira 4, menos 1 vira menos 1 sobre n. Isso daqui vai tender para zero. Fico com 3/4.
Lembra que o teste fala que se desse 0, ela poderia ser convergente, mas não deu 0, deu 3/4, por isso ela diverge. Para provar essa divergência, a gente tem os gráficos no GeoGebra de novo, vocês podem olhar lá para conferir. Mas o que prova aqui nessa vez não é que ela vai para o mais ou menos infinito, é que os valores ficam sempre alternando, né? Eles estão subindo e descendo, mas eles nunca começam a afunilar, eles nunca tendem a alguma coisa, eles sempre ficam alternando assim até o infinito. Isso também é uma característica de divergência. Dito isso, já terminamos de analisar todos os tipos de testes, os 6 tipos. Vamos para as dicas e recomendações de quando usar qual teste. Lembrando que isso não é uma coisa exata, né? Não é uma garantia de que vai funcionar sempre, mas é um meio de se guiar e não ter que testar no aleatório. Bem, as relações de séries com sequências que a gente viu lá na aula de séries podem ser usadas. Então, aquela coisa de que se a série for convergente, então o limite da sequência é 0. Enfim, eu não vou ler isso daqui de novo porque está lá na aula de série, mas tudo isso daqui a gente pode usar também para analisar isso. Quanto aos testes, se a série for parecida com uma série geométrica ou uma p-série, os testes de comparação são indicados. Se a série tiver o termo lá que é o -1 elevado a n, né, característico, é óbvio que vai ser o teste da série alternada, o indicado. Séries que envolvem fatorial ou números constantes elevados a n, tipo 2 elevado a n, por exemplo, normalmente são testadas com o teste da razão. As séries que são, né, como eu mostrei para vocês, tem uma expressão enorme aqui e ela está elevada a n, a gente pode usar o teste da raiz, para essa raiz cancelar essa potência. Então ele é o mais indicado. E aí para séries que quando transformadas em funções, então se eu olhar para aquele termo ali e eu pensar, nossa, se ele fosse uma função, ele seria fácil de integrar. Aí eu vou tentar usar o teste da integral, obviamente, para poder resolver. Para encerrar a aula de fato, as fórmulas e os conceitos principais são os 2 tipos de convergência, o enunciado do teste da razão, do teste da raiz e do teste da série alternada. Com isso, os assuntos de teste de convergência terminam. Na próxima aula, então, a gente vai começar a ver um outro tipo de série chamado de série de potência, que é bem importante para algumas coisas. Mas, enfim, esse é o final desse tema, né, desse tópico da matéria. Se vocês gostaram das aulas, gostaram da estrutura que eu montei, dos gráficos e tal, eu tentei deixar bem, né, visual também, para dar para entender bem. Vocês podem ajudar o canal, podem apoiar doando qualquer valor, mesmo que seja muito baixo, já ajuda, para poder me manter motivado, para comprar mais material, livros, enfim, para poder fazer mais aulas. Em todo caso, também tem a inscrição, o botão de joinha, você pode mandar essa aula para algum amigo que também está ferrado na faculdade. Ou enfim, tem os outros vídeos do canal de outros projetos, né, falando de inteligência emocional e por aí vai. Mas acho que é isso, então. Se você gostou, deixe seu apoio da maneira que achar melhor e eu vejo você na próxima aula.